Capítulo 14. Sobre batalha espiritual. Capítulo 14 diz assim: O anjo falou-me. Abraão, eu respondi, aqui estou eu, teu servo. Ele disse, saibas desde esse momento que o Eterno te escolheu, ele a quem tu amas. Ânimo, usa agora a autoridade do jeito que eu te ordeno, contra aquele que injuria a verdade. Sim, como poderia eu deixar de insultar aquele que espalhou pela terra os segredos do céu e que se rebela contra Deus? Diga a ele, seja tu o carvão aceso do forno sobre a terra. Vai-te agora, Azazel, para os campos desertos do mundo. A tua parte é o reinado sobre aqueles que estão contigo, aqueles que outrora nasceram com as estrelas e as nuvens. Também sobre os homens que são a tua herança, que da tua existência procederam. Pois a prática da justiça é a tua inimiga. Desaparece da minha presença, para a sua própria perdição. Então eu pronunciei as palavras do anjo, conforme sua instrução. Depois ele falou, Abraão, eu respondi, aqui estou eu, teu servo. Disse o anjo, e não responda a ele de forma alguma, pois Deus tem outorgado a ele o poder sobre aqueles que respondem a ele. Então o anjo pela segunda vez me disse, não lhe dê resposta alguma, por mais que ele te dirija a palavra, para que a vontade dele não venha a prevalecer sobre ti. Foi-lhe dada pelo Deus Eterno uma vontade forte. Não discuta com ele. E eu cumpri conforme o anjo me ordenou, e por mais que ele tenha me interpelado, não lhe retruquei absolutamente nada. Esses foram os 13 versículos do capítulo 14. Perceba bem a dinâmica desse texto. E o que ele nos apresenta? Abraão enfrentou uma batalha espiritual intensa lá em Horebe. Geralmente as batalhas espirituais não são tão literais assim. Mas Abraão não era um homem tão comum como a maioria de nós. Ele ficou conhecido como o pai da fidelidade, que chamam de pai da fé, mas a palavra fé foi uma palavra implantada pelo sistema religioso. Abraão ficou conhecido como o pai da fidelidade, segundo o texto correto. Só que, na verdade, Abraão não foi o primeiro fiel do Deus Eterno a andar com ele baseando-se apenas na confiança sem provas, que é a base da fidelidade. Afinal de contas, antes dele teve Enoque e teve Noé. O texto de Hebreus fala, pela fidelidade, Enoque andou com Deus, pela fidelidade, Noé foi instruído e fez a arca. Então, os primeiros fiéis também andaram com Iá pela fidelidade. Abraão não foi o primeiro, mas foi o que ficou marcado como o pai da fidelidade, porque ele acabou se tornando um exemplo universal para nós de hoje, porque por meio da oferta de Isaac, ele prefigurou tudo aquilo que Machia, o nosso ungido, viria a fazer depois. E foi Abraão que recebeu de Iá Deus Eterno a promessa da bênção mundial. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No texto hebraico, a palavra mishpahá. Mishpahá é família, mas também é traduzida como parente, agregado ou nação, pátria. Em ti, Abraão, serão benditas todas as pátrias, todos os agregados, os parentes. Como assim? É no sentido espiritual. Nós não somos israelitas como Abraão era, não somos hebreus, mas somos agregados dele, como formando uma grande família espiritual. E Mishpahá também no sentido de parente. Nós também podemos chamar Abraão de nosso pai, como os judeus fazem. Os seguidores de judaísmo dizem, os do cristianismo não podem dizer Abraão nosso pai porque eles não são israelitas. Nós podemos dizer sim, Abraão é nosso pai na fidelidade, nosso pai espiritual. E também Mishpahá como nação, que é outro sinônimo. Nele seriam benditas todas as nações da terra, todas as nações que viessem a se vincular ao Deus verdadeiro por meio de seu Filho.
A expressão povo Israel, no texto do Pacto Novo, não se refere só ao povo hebreu. Paulo disse, nem todos os de Israel são verdadeiramente Israel, mas em Isaque será chamada a sua descendência, a qual inclui nós. Por causa desse conceito, que abrange todos os sentidos em um só termo, nós também temos direito. Nós também temos direito à bênção do Deus Iá. E também temos acesso a tudo que vem junto com as bênçãos. As lutas, as provas, as batalhas, no mesmo nível que Israel tem ou teve. Tudo isso que Abraão passou em Horebe, como vemos no texto, serve como exemplo, referência, definição e conselho para nós hoje em dia, que andamos em Yeshua, o novo Isaque. A definição de batalha espiritual não é aquela que os pentecostais dão, que eles ensinam. Os religiosos cristãos ditos pentecostais, eles acreditam que batalha espiritual é quando um espírito impuro, um demônio, se manifesta numa igreja, numa reunião, apenas para intimidar e confrontar aqueles crentes que têm o repepé, como eles dizem. Eles acreditam que as pessoas que têm aquela coisa de ficar pulando e rodando e falando línguas incompreensíveis têm uma espécie de poder espiritual e que o demônio se manifesta apenas para combater aquilo. Na cabeça deles, a batalha espiritual é basicamente isso. Só que isso aí não tem base bíblica. A verdadeira batalha espiritual é aquele conflito interno que o fiel vai enfrentando até conseguir se consolidar no relacionamento com Deus vivo. Em todo começo de caminhada, a vida do fiel parece ficar mais difícil do que sempre foi. Já reparou? Quando você entrou na presença do Deus vivo, parece que a sua vida deu uma piorada, entre aspas. Sempre começa assim. E aí a pessoa começa a se sentir assim, meio como que oprimida, desanimada. Essa fase é assim mesmo. Ela acontece para todo fiel que é um escolhido de Yahweh, o Deus eterno. Mas essa fase, ela passa. Ela acontece para nos forçar, entre aspas, a buscar mais apego ao Deus eterno. Até a gente discernir essa etapa da vida e conseguir passar dessa fase, as coisas ficam mais sofridas, mais difíceis. Eu mesmo, quando passei minha batalha espiritual, ninguém ao meu redor sabia que eu estava passando a batalha espiritual. Mas em compensação, eu senti a presença de Deus muito forte junto comigo. E todo mundo ao meu redor também não sabia disso. É isso que fortalece a aproximação do fiel ao Deus eterno. É necessário acontecer esse tipo de coisa para o fiel criar mais intimidade, mais aproximação com Deus eterno. Quem anda com Deus eterno é porque tem um relacionamento com Ele. Isso Abraão tinha. Mas aí naquele processo todo, Abraão começou a receber um diálogo direto de uma entidade maligna. Se isso acontecer com você, inspire-se no exemplo de Abraão, o qual nós vemos no texto. Ele seguiu a instrução que o anjo Yahuel deu a ele. Ele não tentou argumentar diretamente com o espírito ruim. Ele não tentou argumentar pessoalmente com o demônio. Como já foi dito no texto, o ser humano que serve a Deus, ele não deve nunca querer nem tentar argumentar diretamente com uma entidade espiritual. Nunca. Porque o poder da entidade espiritual, do espírito ruim, está na palavra de persuasão. O poder dele é o sugestionamento. Se você deixar ele falar, através de alguém ou qualquer coisa que seja, ele faz a mentira parecer verdade e te convence. E você ainda aceita isso tudo maravilhado, como se estivesse tendo uma revelação inédita. Se nós pudéssemos conversar naturalmente com o demônio, correríamos o sério risco de perder tudo aquilo que conquistamos em andar com Yeshua. Mas Abraão só se dirigiu à entidade do mal quando o anjo orientou ele, pois aí nesse caso ele estava seguindo a instrução de alguém mais espiritual do que ele, e não argumentando por sua vontade própria. As pessoas hoje em dia têm essa coisa de querer decidir, querer resolver, querer tomar atitude. Isso não tem valor nenhum quando se trata de confrontar uma entidade do mal. O anjo disse a Abraão, em relação ao espírito ruim, não responda a ele de forma alguma, pois Iá tem concedido a ele o poder sobre aqueles que respondem a ele. Olha só, Iá tem concedido a ele o poder sobre aqueles que respondem a ele. O fiel que se acha muito forte, se dispõe a dialogar diretamente com uma entidade do mal e a entrega essa pessoa ao espírito do mal, como se a pessoa fosse posse dele. Você entende isso? A maioria das batalhas espirituais verdadeiras acontecem em silêncio,
dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, e às vezes ela vem para fora, se manifesta externamente, mexe com a nossa vida inteira. As verdadeiras batalhas espirituais que nós enfrentamos, ninguém vê, ninguém conhece, só quem vive é que sabe. Mas quando a gente recebe uma bênção espiritual, só a gente que sabe também. No versículo 3, Yahuel fortalece Abraão e diz a ele: usa agora a autoridade, do jeito que eu te ordeno. Vamos examinar essa palavra de autoridade que Yahuel mandou Abraão pronunciar contra Azazel. Ele orientou Abraão para pronunciar da seguinte forma: primeiro, seja tu o carvão aceso do forno sobre a terra. Vai-te agora, Azazel, para os campos desertos do mundo. Uma expressão que, a princípio, a gente não compreende ela. Seja tu o carvão aceso do forno sobre a terra. Ser o carvão aceso do forno sobre a terra é uma expressão nova para a gente. Satã é o carvão aceso do forno sobre a terra, porque ele é o agente ativo da condenação dos ímpios. Ele é o combustível da condenação. Ele é a lenha que alimenta a fogueira da condenação humana. O pecado que a gente pratica hoje procede dele. No texto do profeta Zacarias, o anjo dá vestes novas ao sacerdote Josué e diz a Satã: este é um tição tirado do fogo. O sacerdote Josué era um humano, como nós, como outro qualquer, regido pela lei do pecado e da morte. Mas a partir do momento que Iá escolheu ele, tirou ele da condenação e mudou as vestes dele, as vestes espirituais dele. Naquela situação ali do texto de Zacarias, enquanto Azazel, Satã, é o carvão aceso do forno sobre a terra, como diz o Apocalipse de Abraão, o homem que foi restaurado por Iá no texto de Zacarias é o carvão tirado do fogo. Comparando os textos de Zacarias 3 e Apocalipse de Abraão, concluímos que Satã permanece debaixo da condenação do pecado. E o nosso inimigo procura sempre reacender o mal no coração do homem e mantê-lo aceso, através de ideologias culturais que as pessoas seguem sem nem saber porquê. Talvez muita gente não goste de ouvir isso, mas o homem sem Deus, ele tem uma ligação direta com Satã. Por quê? Porque os primeiros humanos deram ouvidos a ele. Como diz no texto do Apocalipse de Abraão aqui, a palavra dele tem poder sobre o humano sem Deus. O humano sem Deus, se ouvir a palavra do inimigo, a palavra dele soa como uma força de poder e o humano aceita. Nenhum ser humano jamais viu Satã, nem nunca ouviu o som da voz dele, a não ser o próprio Yeshua. Mas mesmo assim ainda está sujeito a ser tragado pelos ideais dele. Ele faz o trabalho dele, que é se opor a nós, humanos. E nós devemos fazer o nosso trabalho, que é mantermos o que nós já conquistamos por andar com Yeshua. Lutar para manter o que já conquistou. E outra coisa que o anjo mandou Abraão dizer a Azazel, Satã: vai-te agora para os campos desertos do mundo. O deserto tem uma representação muito forte em termos de sentença e condenação. Deserto é lugar sem guarida, sem apoio, sem água, sem comida, sem sombra, sem companhia, sem nada. Só calor, sede e morte. Era para o deserto que o bode emissário era enviado por Arão a Azazel, como diz no texto levítico. Ele era enviado ao deserto, carregando os pecados de todo o povo de Israel, para lá mesmo no deserto ele morrer com o pecado do povo e assim liberar a carga espiritual de sobre o povo de Deus. Versículo 6. A tua parte é o reinado sobre aqueles que estão contigo, aqueles que outrora nasceram com as estrelas e as nuvens, também sobre os homens que são a tua herança, que da tua existência procederam, pois a prática da justiça é a tua inimiga. Abraão diz ao inimigo: eu não tenho parte contigo, eu não pertenço ao teu meio. E como diz no texto, a porção de Satã aqui no mundo material encontra-se com quem? Com aqueles que nasceram com as estrelas e as nuvens. Lembra das explanações mais antigas daqui do canal, onde o Projeto Reina fala sobre as estrelas? As estrelas são seres viventes. Como já foi também dito anteriormente, Satã não era anjo nem querubim, como o cristianismo ensina. Satã era uma estrela. As estrelas são seres viventes.
criaturas espirituais vivas que foram colocadas no topo do mundo material. E uma estrela cadente, na verdade, é um ser que foi expulso do topo da Terra porque desobedeceu o Deus vivo. As estrelas no topo dos céus são servidores a serviço de Yahweh, Deus eterno. Os que desobedecem e se rebelam são jogados para fora, e aí viram aquilo que o povo chama de estrela cadente. A pessoa que faz pedido a uma estrela cadente, na verdade, é como se estivesse rezando a um ser caído. E também sobre os homens que são a tua herança, diz o resto do texto. Como Yeshua já havia dito e ficou registrado em Mateus 25, o Guerrinom, o inferno, não foi feito para nós, humanos. Ele foi feito para Satã e seus mensageiros. Na tradução bíblica, colocaram para o diabo e seus anjos, mas a palavra anjo significa mensageiro. O inferno foi feito para Satã e seus mensageiros. E quando fala seus mensageiros, está incluindo todos os humanos que não são escolhidos de Deus e trabalham para Satã. Esses também são mensageiros de Satã. As pessoas que se dedicam a Satã, que se fazem de filhos dele, de servos dele, são mensageiros dele. Para esses o inferno foi feito. Homens que são a herança de Satã, expressão usada no texto. Tem gente que trabalha para Satã, que gosta de Satã, que defende Satã. A pessoa não tem nem consciência do que isso significa para ela. As pessoas que são assim, elas nunca vão se consertar, nunca vão se emendar. Elas foram estabelecidas para isso mesmo, para essa condenação. Judas Iscariotes e o rei Saul, exemplos clássicos de pessoas que pertenciam a Satã. Diz a Bíblia que quando o Espírito Divino entrou em Saul, ele se tornou outra pessoa. Mas a mesma Bíblia também diz, assim que Iá retirou o espírito dele, de Saul, imediatamente ele foi tomado por uma perturbação, um espírito ruim. E nunca mais foi um homem normal. Judas Iscariote andou um tempo com Yeshua, ouviu a mesma coisa que ele pregou, mas não aprendeu nada, não absorveu nada. Yeshua, na oração dele, ele disse, em João 17, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse o escrito. Ele perdeu Judas Iscariote para se cumprir o escrito. Tem gente que não entende isso até hoje. Para Satã, não importa se a pessoa não sabe que é dele, não interessa para ele se a pessoa acredita nisso, se não acredita em nada. Contanto que a pessoa esteja ali fazendo o que ele quer, para ele tá bom. Ele usa pessoas que nem imaginam que estão sendo usadas. Alguns ainda dizem assim, se Deus permitisse isso que você está falando, ele seria um Deus mau, um Deus sádico. A instrução divina está aqui no mundo material há séculos. As pessoas não têm interesse, não querem aprender, não querem saber. Cada um colherá aquilo que plantar. Cada um é responsável por suas próprias ações. E no versículo 7, fechando a palavra de repreensão, Abraão diz para Azazel, desaparece da minha presença para a sua própria perdição. O anjo encarregado de guardar Abraão repreendeu o inimigo da forma correta. Todos os seres celestiais têm autoridade para repreender o inimigo espiritual. E os fiéis que se santificam da maneira correta também têm essa autoridade. Se você é um fiel que mantém o procedimento da santificação em sua vida, de forma regular, você tem essa autoridade. Claro que você não vai usar essa autoridade para ficar desafiando Satã. Mas entenda isso. Se uma entidade maligna se manifestar para você de alguma forma, se isso chegar a acontecer, é porque você tem autoridade para repreender. Use essa autoridade, se acontecer isso. Abraão usou a autoridade dele, como o anjo ensinou, e o inimigo se calou e se retirou. Batalha espiritual é isso. É todo aquele momento de desconforto que você começa a enfrentar a partir do momento que aceita o testemunho de Yeshua. Isso acontece porque os habitantes do mundo estão espiritualmente mortos. Todos mortos para Yah. Já foi falado isso outras vezes. O que nós temos aqui na Terra não é vida, é morte. Aí quando a vida entra no meio da morte, quando a luz entra no meio das trevas, começa o desconforto porque começa a mexer para mudar tudo. Para ir retirando os espinhos, te retirando o mal. Até você conseguir se adaptar ao Deus eterno. Amém? Agora, terminada aqui essa explanação do capítulo 14, Projeto Reina vai dar um intervalo de tempo nesse estudo, porque o restante do capítulo 15 até o 32 tem coisas que precisam ser estudadas e observadas mais a fundo, para poder continuar esse estudo.
Assim que for retomar esse estudo, Projeto Reina certamente vai informar direitinho lá na seção comunidade do canal, aquela seção onde tem as postagens escritas. Até a próxima!